Uma boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos mais em uma conversa com quem gosta de aprender e compartilhar desta semana. E hoje temos como tema cidadania e economia, debate em tempos de pandemia. Bem-vinda, Clainete, professor Arlindo Vilasque. Deve estar chegando por aqui. Estamos fazendo essa trajetória, né? Praticamente desde o início da pandemia. Estamos aqui e hoje, então, tratando desse tema tão caro para a nossa vida, que é a questão da cidadania e a economia, né? Como que estamos vivendo nesse tempo de pandemia, como nós estamos passando, né, com a economia e a cidadania. Arlindo está chegando, professor, doutor da Universidade Federal do Espírito Santo, Arlindo Vilasque. Aleluia! Consegui! Viva! Eu pensei que eu fosse ficar lá na porta do baile. Tentei 4 vezes. 4 vezes tentativa. Mas na quinta a gente sempre tenta. Que bom que você chegou. Estamos de prontidão. Isso. Então, professor Arlindo, sempre uma alegria ter você. Falei já com os nossos convidados aí, né, que hoje conversa com quem gosta de aprender e compartilhar, tem como tema cidadania e economia, um debate em tempos de pandemia. Então, com você aí a palavra. Eu gostaria de repetir o mesmo gesto de todos os nossos encontros, que é fazer um momento de silêncio, de introspecção. E está cada vez mais importante a gente fazer isso, porque às vezes, Ivonete, eu fico com a impressão que as pessoas estão ficando insensibilizadas. A maneira como a imprensa vai anunciando números, parece até que já está tudo superado, que não tem mais problemas, que nós estamos vivendo um mundo de normalidade. E me lembra até uma história da época em que os principais jornais anunciavam às segundas-feiras o número de assassinatos e mortes na Grande Vitória, e quando tinha menos que 21 mortes, eles nem anunciavam. 20 já não era uma notícia, era só se aumentasse. E a minha impressão é que a maneira como isso vem sendo crescentemente noticiado, sem nenhuma crítica maior, sem nenhuma pressão junto às autoridades, está transformando as pessoas em insensíveis. Então fica aqui o nosso registro para aquelas e aqueles que já estão sofrendo pelas perdas, pelo sofrimento de entes queridos. Alguns já se foram, outros estão sofrendo entubados, uns entraram essa semana, então é uma novidade. Então a nossa solidariedade e a nossa tristeza. Eu gostaria de começar hoje, como sempre, fazendo uma análise de conjuntura, e gostaria de pontuar que a conjuntura mundial, a conjuntura nacional e a conjuntura estadual estão todas convergindo para 3 coisas. A primeira delas é uma pressão contra o auxílio emergencial. Nesse momento está sendo debatido nos Estados Unidos, pelo Congresso estadunidense, as forças reacionárias do Partido Republicano, que obviamente apoiam o Trump, não estão querendo renovar o auxílio emergencial. E a alegação é sempre a mesma, né? Todas as vezes que tem algum tipo de apoio àqueles que precisam mais, os conservadores, os reacionários dizem que o perigo disso é que as pessoas fiquem acostumadas e que, por isso, não procurem mais emprego. Isso é um cinismo que não tem mais tamanho. Não, isso é um cinismo
extraordinária, e agora, então, nem se fala, porque as pessoas que estão buscando o auxílio emergencial são exatamente as pessoas que não têm trabalho. Os postos de trabalho são muito menores do que o número de pessoas desejando trabalhar. Então, o auxílio emergencial é exatamente para isso. No Brasil também, pode ter certeza que quando a autorização do auxílio emergencial se expirar, vai ter toda uma burocracia no sentido de prorrogar, vai ter todo tipo. E a alegação é sempre muito cínica. Né? O governo do Guedes, do Trump, é a questão sempre colocam a questão da moral, ética, né? As pessoas precisam trabalhar, gerar suas próprias riquezas. Aqui no Brasil eu tenho a história do equilíbrio fiscal. Então já se fala agora, tem que começar a preocupar com o equilíbrio fiscal, inclusive o governo estadual, muitos governos municipais agora estão com essa alegação. Como é que a gente vai cobrir? E eu acho isso muito cínico, muito cínico. Sim. E acho importante a gente destacar, né, que enquanto as forças reacionárias são contrárias à manutenção do auxílio emergencial, essas mesmas forças reacionárias dão louvores aos lucros bilionários e trilionários dos mais ricos. Né? Isso tanto nos Estados Unidos, eu estou falando principalmente de Estados Unidos e Brasil, porque são os dois países que estão ficando cada vez mais parecidos do ponto de vista do comportamento político do seu comando, seja no executivo, seja no legislativo. Né? Então, os lucros bilionários e trilionários passam como se fosse um louvor. E essas grandes fortunas estão aumentando os lucros na pandemia. Como eles vivem de especulação financeira, eles estão aumentando os lucros. Né? Estão comprando ação na baixa, vendendo quando aumenta um pouquinho, estão comprando empresas que não se desvalorizaram porque produzem coisas e não estão conseguindo vender, então estão comprando ações. O terceiro aspecto que me parece importante é que quem está pagando a conta da pandemia, além daqueles que já perderam os seus postos de trabalho, né, além daqueles que já estavam desempregados antes, são exatamente aqueles que ainda mantêm os postos de trabalho e que aí vem todo um tipo de renegociação de salários, porque agora está na hora de apertar o cinto. Só aperta o cinto de quem? Do trabalhador. Né? Do trabalhador. Eu gostaria de destacar, Ivonete, para nós que estamos aqui conversando com isso, eu chamar destaque para algumas coisas. Né? O auxílio emergencial, que é pago, tá? Em caso de calamidade, como nós estamos vivendo nesse momento, ou quando não tem calamidade, mas que você tem algum tipo de suporte social, como foi o nosso Bolsa Família, né? Ele tem um efeito econômico muito importante, porque ele gera demanda, ele gera renda para quem demanda de micro, pequenas e médias empresas. Micro, pequenas e médias empresas da região, do bairro, do estado, do país, né? Que obviamente são os que mais geram também postos de trabalho. Então, auxílio emergencial, além de ser uma questão ética, tem que ser visto como uma questão ética. Não é razoável que as pessoas que estão morando na rua, as pessoas que perderam emprego, as pessoas que tiveram seus negócios fechados, não tenham um mínimo de apoio da sociedade como um todo. Auxílio emergencial não é nenhum imposto de banqueiro. Banqueiro não paga imposto. Quem paga imposto somos nós, assalariados, consumidores. Então, esse é o mínimo de solidariedade. E ele se reverte em benefício de todos nós também. Então, ele além de ser uma questão ética, é também de inteligência econômica, porque ele retorna. O dinheiro circula. Os exemplos são, por favor.
É como Bolsa Família, né? E aí a Elisa entrou aí, a Elisa, a Wanda de Goiânia, o Leonardo que está lá em Portugal, Berenice na Serra, Luciano, Nete Klein, Perli, a professora Vera. E algumas dessas pessoas que entraram, bem como eu, assim, nós estamos convivendo com essas pessoas que estão necessitando muito e que estão pedindo, né? Então, como pode aumentar os lucros nesse tempo onde muitas pessoas não estão comendo, não estão tendo comida? Não, e Né? não E aí, paga quando se imposto. fala que esse auxílio emergencial, bem como o Bolsa Família, eles rodam a economia, né? Eles Exatamente. fazem girar, né? Tá? E aí eu sempre digo o seguinte, não precisa ser de esquerda, basta ter um mínimo de formação econômica, basta ter feito um bom curso, uma boa disciplina de introdução à economia para saber como é que o dinheiro circula. Aí perguntam sempre, algumas das perguntas, mas como é que financia isso? Tem um professor, economista estadunidense, ganhou um prêmio Nobel de Economia, chamado Tobin, que disse, olha, a solução que nós temos para a questão fiscal é cobrar imposto sobre movimentação financeira. É o nosso CPMF. Em escala mundial. Cobra circulação financeira, que todo mundo vai pagar, né? Só que você vai pagar sobre o volume do seu salário. Eu vou pagar do meu salário, o médio empresário vai pagar sobre a circulação de dinheiro que a empresa dele faz, e, obviamente, os ultra ricos, né, vão pagar pela circulação de ultra ricos. E aí, obviamente, eles não querem. Então, se quer saber qual é a solução, não tem que gerar déficit fiscal, não. Basta cobrar. Volta com a CPMF aí, gente. Volta com a CPMF. Porque quem é assalariado vai contribuir, mas quem é muito mais do que assalariado vai contribuir. Pode ser a mesma proporção. A mesma proporção. Então, eu acho que a gente precisa, e eu gosto muito desse tipo de oportunidade, que é exatamente a gente chamar um pouco a atenção para a economia, para muito além daquilo que é divulgado pelos grandes canais de televisão, pelos grandes jornais, pelas grandes revistas e muitas vezes pelas redes sociais, que são aquele tipo, não é economia, é financismo, e que tem um compromisso ideológico com o dinheiro dos mais ricos. É um compromisso. Às vezes o indivíduo é um assalariado, né? É um bancário, né? E por questões ideológicas se comporta como se banqueiro fosse. Né? Então, eu quero aproveitar esse primeiro momento para fazer essa reflexão, porque todos nós precisamos ter consciência que o que tenta nos vender como economia não é economia. O que tenta nos vender como economia da escassez, a economia que está faltando dinheiro, a economia que não tem terra, não tem água, né? Isso é balela para que alguns poucos continuem ganhando cada vez mais. O que é mais grave são alguns poucos que ganham cada vez mais e geram cada vez menos postos de trabalho e pagam cada vez menos impostos. Porque essas mega empresárias, mega empresas, elas têm sempre uma escapatória para os paraísos fiscais. E aí estão operando as Amazon da vida, as Uber da vida, as Booking da vida, as Google da vida, estão sempre operando em um país, né, e declara, a sede deles é normalmente um paraíso fiscal. O que é um paraíso fiscal? É onde não se paga imposto. Então é uma excrescência. Nós precisamos aproveitar essa crise da pandemia, da qual nós temos um compromisso desde a nossa primeira live. Nós estamos na 6ª ou na 7ª, Ivonete? 7ª. Estamos na 7ª ou na 8ª. Então nós estamos, desde a primeira live, estou chamando a atenção de que nós
não podemos nos conformar com a ideia de que vamos voltar ao normal, como se o normal fosse aquilo que onde nós estávamos antes da pandemia. Nós queremos voltar... Estamos na nona. Estamos na nona live. Depois vai ter até um livro. Que bom, que bom. Ei, Arlindo, a opinião aqui. Eu não sei como é o nome, tá? Como vai careca. O Lula sugeriu fazer dinheiro. Você não acha que seria uma boa solução? Uma das alternativas é a emissão de dinheiro. Não é? Uma das alternativas. E por quê? Por que emitir dinheiro neste momento não é inflacionar? Por que as pessoas têm trauma com relação à emissão de dinheiro? Tem trauma com relação à emissão de dinheiro porque a emissão de dinheiro pode aumentar a demanda exageradamente, muito acima da capacidade instalada, e quando ela aumenta muito acima da capacidade instalada, tem mais demanda do que tem oferta. O que acontece com o preço aumenta. Mas isso é o lado básico da economia. Nesse momento, nós estamos muito, as empresas brasileiras estão muito longe da capacidade instalada. Ou seja, todas elas estão operando abaixo da capacidade instalada. Começa com quem tem indústria alimentícia, indústria de bebida, indústria de vestuário, indústria de moveleira, qualquer tipo de indústria, e pergunta, a sua demanda, você conseguiria vender o dobro que você vende hoje? Você tem condições de vender o dobro? Você tem condições de produzir o dobro? Tem. Então, você tem condições de produzir o dobro, pode aumentar a oferta de dinheiro, que o dinheiro vai bater na mão da professora Ivonete, ela vai comprar. Ela vai comprar, e não vai causar inflação. Né? Então, isso é básico em economia. Eu quero ir além da pandemia. A minha análise não é análise para ter dinheiro em caixa imediatamente para fazer face à pandemia. Enquanto a CPMF não é votada no Congresso, né, que seria a minha proposta, enquanto isso não acontece, emite mais dinheiro. Eu acho que o ex-presidente Lula está correto. Né? Tá correto. Não tem nenhum problema com isso. Agora, a grande questão é, quando eu falo em economia da abundância, quando nós falamos em economia política, a parte central dela é como distribuir os frutos do progresso econômico entre a maior parte da população. Não é como concentrar o lucro na mão de alguns poucos, que é esse economês que se tenta vender aí, chamado de economês de mercado. Então, eu teria algumas contribuições, mas vou deixar para o final, porque você disse que tem que sair um pouco mais cedo. Então, vamos entrar diretamente no tema proposto, né, nessa nossa conversa, que é cidadania e economia. Você já fez aí essa análise, ou se você ainda quiser mais falar um pouco aqui do nosso... Na realidade... Do nosso estado, da nossa grande vitória. Não, Ivonete, na realidade, eu quero sempre chamar a atenção para o fato de que